Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para trazermos o nosso resumo, hoje sobre a nossa quarta lição da nossa revista, da nossa escola bíblica dominical de adulto. Nós estamos estudando os Salmos e hoje vamos trazer a nossa reflexão, o nosso resumo sobre o Salmo 82, Salmo de autoria de Asaf, onde vem tratar a respeito da justiça de Deus. Deus deu ao homem autoridade. Paulo vai falar aos Romanos, capítulo 13, que toda autoridade ela é constituída por Deus, porém, esta autoridade ela precisa estar dentro do padrão ético da moralidade, da justiça, tá? Sem imparcialidade. Nossa quarta lição, Salmo 82, Deus fará justiça. Os objetivos desta nossa quarta lição: identificar o autor, do Salmo 82, a data, a classificação e função poética do Salmo 82, reconhecer a autoridade divina acima de qualquer outra e saber também que Deus julga as autoridades que constituiu sobre nós, sobre os homens. Nosso texto áureo está no verso 1 do Salmo 82. Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. E nossa verdade prática, Deus está presente na reunião dos poderosos da terra. E a nossa leitura bíblica é aqui o Salmo 82. O Salmo 82 ele tem 8 versos, tá? Então, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre os aspectos gerais: data, título, autor. Vai falar também sobre a classificação e a dramatização poética de Asaf aqui no Salmo 82. Então, o Salmo, como já pontuei, ele é de autoria de Asaf. Asaf, ele era um levita, tá? Descendente ali dos Gersonitas. Gerson foi um dos 3 filhos de Levi. Levi, filho de Jacó, tá? E Asaf é o autor deste salmo. Ele foi um importante músico ali da tribo dos levitas, que serviu tanto no período do rei Davi e do rei Salomão. Asaf está presente ali no cortejo, quando o rei Davi leva a arca para Jerusalém, está lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 19, e também ele aparece ali quando o rei Salomão, filho de Davi, que subiu ao trono de Israel, transporta a Arca da Aliança ali do tabernáculo para o templo que Salomão havia construído, tá? Em 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 12, tá? Então ele tocava símbolos, né? É também chamado de profeta, tá lá em 1 Crônicas, capítulo 25, tá? Versículo 2, e ele dirigia e ensinava a música. Então era um instrumento de Deus, né? Tanto ali no período do reinado de Davi, quanto de Salomão, e seus filhos também deram continuidade na relação ali à adoração através da música. O Salmo 82, ele é classificado como um salmo sapiencial ou de sabedoria, tá? E ele é um salmo didático. Ele nos ensina o correto procedimento daqueles que estão investidos de autoridade e ensina também preceitos de equidade e justiça a todos, tá? O Salmo 82, ele trata de um concílio de seus deuses ou homens, quando esses homens presidem, julgam. Eles são tratados aqui como deuses,
no sentido de deter a autoridade, e ele é presidido por um Deus supremo, ou seja, Deus está visualizando, está presente, está atento àqueles que têm autoridade, como Paulo vai falar aos Romanos, toda autoridade é constituída por Deus, porém Deus está atento àqueles que usam do seu poder para agir erradamente. Lembrando que um dos muitos motivos que levou o povo de Israel, de Judá, para o cativeiro foi justamente a questão das injustiças que eram praticadas por aqueles que deveriam agir com imparcialidade, não favorecendo aqueles que tinham condição de pagar. Então, muitos juízes, sacerdotes, reis, se corrompiam, né, dando favorecimento àqueles que tinham condição financeira de lhe retribuir de alguma forma. Então, o pobre, o necessitado, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, eram deixados de lado, né, muitas vezes sendo injustiçados por causa da parcialidade daqueles que deveriam agir sem ela, tá? Deus está presente, está atento a essas coisas. Então, o Salmo 82 avança na repreensão dos maus julgadores e classificando alegoricamente tais homens como deuses, tá? Então, o Salmo, o título vai dizer: Deus repreende os juízes por suas injustiças e celebra a justiça daquele que é justo e todo-poderoso. Ou seja, Deus está atento a todas as coisas. O Salmo está dividido em 3 partes, né? Do primeiro verso ao verso 4, vai falar da Assembleia Celestial, o conselho de Deus, o conselho que Deus dá aos governantes. A segunda parte, do verso 5 ao verso 7, opressão e responsabilidade da autoridade derivada, ou seja, a crítica de Deus aos governantes, esses que agem impiamente, injustamente. E 3, o clamor pelo juízo divino, que é o verso 8, né? É o chamado de Deus ao seu povo, tá? O segundo tópico da nossa lição, Deus e as autoridades. Deus Elohim, até quando? E a interpretação de Jesus a respeito do chamar os homens de deuses. Então, no verso 1 aqui do Salmo 82, diz: Deus assiste na congregação divina, no meio dos deuses estabelece o seu julgamento. Então, quando fala de deuses aqui, pode ser traduzido como Deus, né? Deus Supremo, o Senhor. Na Assembleia, Deus está atento a tudo aquilo que está ocorrendo nos tribunais, tá? Deus é quem estabelece o julgamento. Deus deu ao homem autoridade para que ele haja dentro do princípio ético moral, dos princípios éticos morais, tá? Então, a palavra Elohim, aqui do verso 1, está traduzido como deuses, é um substantivo plural utilizado não apenas para indicar a pessoa de Deus, também de anjos, de deuses, tá? Então, essa dramatização aqui do verso 6, aqui do Salmo 82, escrito por Asaf, vai tratar Deus, o Altíssimo, né, relacionar a Deus, e dizer que Deus assiste, que Deus está atento àquilo que os homens fazem nas assembleias, nos tribunais, e deuses também relacionados aos homens como deuses, no sentido deles deterem a autoridade, representando neste salmo pelas pessoas investidas de autoridade. Então, alguns estudiosos, comentaristas, eles traduzem literalmente o termo deuses como anjos, outros como homens, né? Juízes, aqueles que presidem, que têm autoridade para julgar, tá? Esta última interpretação relacionada a homens
detendo a autoridade é a mais preferível, é a mais aceita aqui nesse sentido aqui do Salmo 82. O próprio Jesus vai falar isso lá em João, no Evangelho escrito por João, capítulo 10, tá? O apóstolo Paulo, novamente em Romanos, capítulo 13, ele vai nos dizer que toda autoridade ela é constituída, estabelecida por Deus, porém, quando esta autoridade vai contra os princípios da palavra de Deus, nós vemos na Bíblia homens de Deus rejeitando tais autoridades em determinados contextos. Por exemplo, no livro de Daniel, capítulo 3, nós vemos Misael, Ananias e Azarias rejeitando o decreto de Nabucodonosor para que eles viessem adorar aquela imagem. Então, eles rejeitam esta autoridade porque vai contra os seus princípios éticos estabelecidos, alicerçados na palavra de Deus. Da mesma forma, no livro de Atos, no Novo Testamento, capítulo 5, Pedro, ele não aceita a orientação dos sacerdotes, dos mestres da lei, quando eles estavam exigindo que Pedro deixasse de pregar em nome de Jesus. Então Pedro vai dizer, importa obedecer primeiramente a Deus. Então, se esta autoridade está nos obrigando a ir contra a vontade de Deus, então primeiramente se obedece a Deus, tá? Então é importante a gente fazer esta observação. Então, em Romanos, justamente, vai trazer esta ideia de justiça social, né? Legitimidade da autoridade quando ela está dentro do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Se a autoridade constituída, nossa autoridade, está exigindo que nós venhamos agir contra o que a palavra de Deus diz, desobedecer a palavra de Deus, aí a gente precisa primeiro obedecer a Deus. Tá? Toda autoridade ela é constituída por Deus. Porém, nenhuma autoridade ela pode exigir que nós fiquemos contra Deus, contra a vontade de Deus, desobedecendo à vontade de Deus, e está tudo bem. Então, importa obedecer primeiramente a Deus. Tá? Verso 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Olha a pergunta que o salmista vai falar aqui, inspirada pelo Espírito Santo. Até quando vocês que detêm autoridade vão julgar injustamente, tomando partido pelas causas dos ímpios? Abacuque vai dizer isso lá no primeiro capítulo do seu livro. Até quando, Senhor, tu vai permitir que a injustiça impere no meio do teu povo? Homens corruptos, né, injustos, julgando injustamente, prejudicando as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, os pobres, agindo, julgando parcialmente. Deus está contemplando tudo, tá? Então, o Senhor dos Exércitos pergunta, até quando, homens maus, vocês vão proceder desse jeito? Vão agir desta maneira? Até quando? É uma expressão aqui de autoridade divina, né? Aponta para um dia de ruína dos poderosos perversos e da prestação de contas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está lá. Deus não se deixa escarnecer. É a lei da semeadura. Um dia tem que prestar contas ao todo, ao juiz dos juízes. Tá? No verso 6, e o Salmo aqui 82, eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, a aparente divinização bíblica aqui destas pessoas aqui neste Salmo está falando apenas de princípios de autoridade que eles têm, né? De certa medida de delegação divina ou acerca da vontade permissiva de Deus sobre os governos, tá?
Então, deuses aqui, quando fala deuses, Asaf, o autor do Salmo, ele está mostrando que quando os juízes constituídos, né, aqui estão julgando o povo nos tribunais, nas cortes, Deus, o supremo juiz, ele está presente, né, como o reto juiz, como o supremo juiz. Ou seja, os juízes da terra até podem não acreditar em Deus, mas Deus está lá, Deus está vendo, Deus está contemplando cada coisa, tá? Deus não deixa passar nada, Deus está atento a cada detalhe. O próprio Jesus, lá no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 19, versículo 10, 11, quando Jesus está perante Pilatos, e Pôncio Pilatos diz a Jesus, faz algumas perguntas a Jesus e diz: não sabes que eu tenho autoridade para te soltar ou te condenar? Aí Jesus responde a Pilatos: nenhuma autoridade tu terias sobre mim, se não fosse dado do alto. Tá? Então, novamente, o próprio Pedro, lá em Atos, capítulo 5, versículo 29, quando os sacerdotes exigia que Pedro deixasse de pregar em nome de Jesus. Aí Jesus vai dizer: não. Primeiramente importa obedecer a Deus. Obedecer primeiramente a Deus. Se a lei está de acordo com o que Deus diz, eu vou obedecer. Tá? Mas primeiro, se vai contra a vontade de Deus, primeiro importa obedecer a Deus, tá? Então, claramente, opera aqui uma relativização dessa delegação divina, quando os princípios de justiça e equidade são quebrados. Se são quebrados, eu vou ficar com a palavra de Deus, porque o juiz dos juízes é o Senhor, tá? O próprio Jesus que interpreta esse mesmo termo, deuses, aqui em João, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 10, versículo 34 e 35, tá? Jesus refutando os que acusavam de Jesus, ali que Jesus estivesse blasfemando. Então Jesus replicou: não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. Então, claramente aqui Jesus está interpretando o termo deuses como sendo pessoas a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, os juízes que estão constituídos de autoridade, né? Governantes, administradores públicos, etc., né? Pessoas que têm autoridade para julgar. São chamados aqui de deuses, no sentido da autoridade que eles têm sobre as pessoas. Porém, se está agindo injustamente, o juiz dos juízes, o Todo-Poderoso, o Elohim, ele está atento àqueles que usam de sua autoridade para agir injustamente, tá? Terceiro tópico da nossa lição, a parcialidade e juízo. Os juízes na antiguidade, juízes injustos e o julgamento final. Então, no verso 5 aqui do Salmo 82, está dizendo: fazer justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-os das mãos dos ímpios. Tá? Então, a figura aqui do juiz ou de juiz no Antigo Testamento tem significado um tanto diferente daqueles que nós conhecemos hoje, tá? O juiz, ali no Antigo Testamento, era uma pessoa respeitável que podia funcionar tanto como um juiz arbitral naquelas cidades, sociedade primitiva, né? Eles assentavam ali nas portas da cidade ou nas praças e podia decidir questões ali do cotidiano. Nós vemos que Samuel era profeta, era juiz, era sacerdote. Então, muitas vezes o juiz ficava sentado à porta da cidade, ali onde julgava os casos cotidianos das pessoas. No Novo Testamento, Jesus vai apresentar isso, né? Lá em Lucas, capítulo 18, a respeito de um juiz que não temia a Deus. Tá?
na parábola ali de Lucas capítulo 18, tinha um juiz que não temia a Deus, não respeitava ninguém, e Jesus vai falar a respeito da fé, da persistência de uma senhora, que ela tinha uma causa na justiça, e esse juiz não dava importância, né? Mas de tanto ela insistir, persistir, o juiz, para se livrar desta senhora, julgou a causa dela, tá? Então, Salmo 82, verso 6 diz: E eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, vocês estão constituídos de autoridade. Porém, usa essa autoridade que Deus vos deu para agir honestamente, julgar sem parcialidade, tá? Atos injustos estão na base do comportamento de muitas autoridades. Infelizmente, julgamentos parciais defendem os ímpios e fazem reféns os inocentes, os fracos, os órfãos, os aflitos, desamparados, necessitados, né? São adjetivos deste Salmo aqui, 82. São vítimas dos maus agentes públicos. No Brasil, infelizmente, é o que mais tem. São pessoas, juízes, pessoas que detêm o poder, que usam a autoridade que têm para obter ganhos ilícitos, favores, né, aqueles que podem pagar. O coitado, o humilde, o pobre, o necessitado, ele vive, né, ele é esquecido porque ele não tem como pagar. E a justiça vive distorcida. Deus está vendo cada coisa. Deus é um Deus justo. E Deus chamará para prestar conta a essas pessoas que agem desta forma, tá? Então, Deus está contemplando cada autoridade constituída. Todos os filhos do Altíssimo que recebem permissão de Deus para, em nome dele, porque toda autoridade é constituída por ele, acredite o homem ou não, aceite ou não, toda autoridade é constituída por Deus, para que estes venham socorrer, né, agir com justiça, com equidade, né, socorrendo os vulneráveis da sociedade, né? Eles devem saber que Deus está presente em cada tribunal. Deus está presente. Deus está vendo aqueles que estão aproveitando da situação para obter ganhos ilícitos e aqueles que agem corretamente, conforme determina a lei, tá? E no verso aqui 7 e 8, final do Salmo, diz: Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Então, o juízo de Deus, do Deus Altíssimo, aqui neste Salmo, está dizendo, até o que diz Mateus capítulo 25, versículo 41, Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Porque será a sentença final. Qual é o argumento de Deus para isto? Aí Jesus vai dizer, porque eu tive fome, relacionado aqui aos necessitados que tiveram seus direitos usurpados, né, por aqueles que deveriam julgar retamente e não agiram assim. Aí Jesus vai dizer, porque eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estive nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. Ou seja, a autoridade estava sobre tuas mãos para tu agir corretamente, entretanto, tu aceitou o suborno, o ganho ilícito e deu as costas para a justiça. Abandonou aquele que acredita na justiça, entretanto, a justiça está corrompida. Aqueles que julgam são comprados. Então, estes irão tratar com Deus. Tá? Aquele que investiu
homem de autoridade e ensinou a todos nós o mandamento do amor, argumentará: em verdade vos digo, que sempre que eu deixaste de fazer a um destes pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim. Vocês deixaram de fazer a mim. Mateus 25, 45. Então o salmista termina com um apelo a Deus para que ele complete a sua obra de juiz supremo de todas as nações. Resumindo, Deus não está inerte em relação aos abusos e iniquidades perpetradas por aqueles a quem Deus investiu de autoridade. Deus investiu de autoridade, então podemos ficar cientes de que a justiça divina não falha. O talento que Deus me confiou, que Deus te confiou, é para nós usarmos com justiça, dentro do padrão ético. Prestemos atenção. No reino de Deus não existe um maior e outro menor, um favorável e outro não favorável. Um que tem mais vantagem e o outro não. Jesus morreu por todos, pelo rico e pelo pobre. Diante de Deus somos todos iguais. Todos iguais. Responsabilidade diferente temos aqui na Terra, diferentes, né? Mas diante de Deus somos todos iguais. Então aquilo que Deus me deu é para eu beneficiar o próximo. Como é que eu vou usar o talento que Deus me deu, porque não é meu, é tudo de Deus, a gente morre, fica aí, acaba. É tudo de Deus. Como é que eu vou usar aquilo que Deus me deu para eu oprimir o meu próximo? Então, o justo, o supremo juiz, o Salmo 82 está dizendo, o supremo juiz, ele está nos tribunais, ele está nas cortes, ele está contemplando, vendo aqueles que agem corretamente e aqueles que se beneficiam da autoridade que tem para oprimir aquele que não tem condição de pagar um suborno. O pobre necessitado, ele é humilhado, ele é desprezado por aqueles que deveriam defender. Deus está vendo tudo. Amém? Deus abençoe.